todo mundo sabe o quanto eu adoro café. Foi assim que nasceu o nosso quadro novo chamado Café com a Neuro, onde eu vou tomar café e chamar vários convidados para a gente bater um bom papo sobre tudo, sobre a vida, sobre a medicina, sobre as nossas crianças. Então, fiquem à vontade com o nosso primeiro Café com a Neuro. E a nossa primeira convidada é uma amiga, uma parceira de trabalho e uma paciente, Tabata Messias, uma mãe atípica. Tabata, você chegou muitos anos atrás no meu consultório para passar uma consulta com o Jota. O que você viu no Jota que fez você procurar uma neuropediatra? Olívia, é muito difícil chegar até a consulta, né? A gente começa, no meu caso, eu consegui perceber sinais muito cedo. Só que aquela insegurança, porque você sabe que tem alguma coisa diferente no seu filho. Só que você fica assim, as pessoas falam, né? A mãe vai falar, parece bobagem, não vai atrás, toda criança tem alguma coisa, se você for, você vai procurar algum tipo de situação do seu filho. Então sempre teve essa situação ruim, assim. Muitas mães relatam no dia a dia, os parentes nunca acharam isso, mas eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, eu sou mãe, eu via o meu filho com alguma coisa que me deixava encanada. Você sentiu algo neste sentido? Senti. Eu fiz o meu TCC de psicologia, vínculo mãe e bebê na amamentação. Então eu tinha estudado tudo sobre isso. Vínculo mãe e bebê na amamentação, como que o bebê olha para a mãe, e o meu bebê não me olhava. Já foi o primeiro grande sinal de alerta para você. O meu bebê não me olhava do jeito que eu falei, então, tá escrito na literatura, não é a mesma coisa do vínculo da família. Mas na realidade o que está escrito na literatura é muitas vezes aquilo realmente, né? Sim. Então eu realmente fiquei com isso, porque eu tinha um bebê de 2, 3 meses que desviava o olhar. E aí, o que acontecia? Ele preferia olhar para objetos do que me olhar. Só que eu falava, imagina, coisas da minha cabeça e não sei o quê. Vamos esperar passar um pouquinho, ver o quanto que ele é estimulado e desenvolve. Foi isso mesmo. Com 7 meses, eu lembro que a gente tentava brincar, estimular com brinquedos, e tinha um tablet próximo, assim, e aí ele preferiu olhar para o tablet do que olhar para a relação. Naquela época, eu comecei a pesquisar algumas coisas, mas há 12 anos atrás, não sei se você lembra, tinha poucos casos de autismo que chegavam no consultório. Nem se compara com o tanto que está hoje. Então, há 12 anos, chegar uma criança com uma suspeita de autismo era muito raro. A neuropediatria, inclusive, é um bate-papo que a gente tem muito entre nós, atendia muita doença neurológica. Então, a gente também tinha que prestar muita atenção nesse olhar e realmente a gente começou a lidar com o olhar assustado das mães. Foi isso que você sentiu? Foi. Então, ele era bem pequeno, né, quando eu cheguei lá no seu consultório. E eu cheguei, não sei se você lembra, mas eu acho que eu falava até coisas desconexas. Eu lembro demais. Eu lembro muito da sua feição, do seu olhar perdido. Inclusive, o que eu tenho para te falar, nem sei se a gente fala sobre isso nas nossas conversas, você é uma mãe que me marcou demais. Justamente porque parece que você tomou um susto quando você ouviu essa confirmação. Eu acho que não é o susto, você sabe, né? Sim. Que tem algo de errado, mas quando confirma, parece que o seu mundo cai. E eu acho que isso é muito difícil para o médico falar. É muito difícil para o médico falar. Eu já vivi experiências que eu fiquei até muito acuada por medo da reação das mães. Não é que você parece que você não escuta mais nada. Não sei se você tem essa sensação quando relata, olha, o seu filho pode estar dentro do espectro autista. Não sei se parece que você não escuta mais nada. Parece que o som da voz da pessoa que está dizendo, ela vai apagando e você sai meio sem sentido, né? Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, né? Olha, ele pode estar dentro do quadro do transtorno do espectro autista. Eu cheguei, eu encontrei com meu pai, e aí meu pai falou, olha, a chance dele ele tá no espectro é grande. Meu pai ficou 3 dias
no sofá, ele não bebia água, ele não comia, ele ficou 3 dias parado e não tinha reação. A minha mãe ficou assustada porque meu pai não falava mais, sabe? Ficou ali naquela situação e naquelas... Eu fico aqui, eu lembro dessa imagem do meu pai deitado no sofá e sem reação. Ele tomou um choque e praticamente viveu um luto. Foi um luto, a gente não pode dizer, né? Eu vou falar, meu pai, ele tem uma captação de água, de chuva, meu pai sempre gostou dessas coisas de tecnologia nesse sentido. E quando eu tava grávida, meu pai falou assim, nossa, nós vamos ter que tirar essa torneirinha porque o neném vai mexer nessa torneirinha. E, né, tava grávida e ele falou isso, e eu lembro que eu fui no quintal e olhei a torneirinha, só que ele nunca foi no quintal. Ele sempre foi avesso, assim, de passar perto de pedras, de texturas, ele nunca gostou de tocar em nada, em grama. Então, no quintal que era de grama, ele nunca apareceu. Sim. E naquele momento que eu recebi o diagnóstico e fui no quintal, eu lembrei dessa frase. Eu acho que todo mundo vive um tipo de luto, né, em relação a isso. Depois de 3 dias, meu pai falou, ok, o que a gente tem que fazer? E os recursos eram difíceis naquela época, não sei se você lembra. Muito. Não tinha muita coisa. Não tinha tanto conhecimento, não tinha tantos profissionais correndo atrás de uma formação para poder ajudar as crianças nesse caso. Era tudo muito global, muito generalizado, então o psicólogo atuava naquilo, o TO atuava naquilo, fono, o atraso de linguagem e todas as suas ramificações, mas não tudo voltado pro TEA. E na segunda consulta que você passou comigo, você já chegou mais firme, mais decidida e me falou, eu vou correr atrás de tudo para ajudar meu filho. O que você começou a fazer? O que você largou para começar a se dedicar a esse tratamento para o José? Foi assim, eu trabalhava, eu realizava a faculdade em São Paulo, eu me separei, voltei para Limeira e aí eu ia muito para a universidade para fazer a avaliação neuropsicológica, que ele era pequeno. Então, só tinha em São Paulo. Sim. E um dia uma das professoras relatou assim, por que você não vai estudar para ajudar ele? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a estudar para ajudar. Só que o que aconteceu? As mães que estavam na mesma situação começaram a bater na porta da minha casa. E tipo, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei o que produzir com meu filho, enfim. E aí, a sala da minha casa virou um treino de paz. Foi assim que eu comecei. Foi daí que você começou a se especializar cada vez mais. Mas nunca foi uma ideia ser psicóloga de crianças com autismo. Não foi. Aconteceu porque eu queria ajudar o meu filho e as pessoas começaram a aparecer na porta da minha casa e eu comecei a ajudar outras mães. Então, quando eu entrei no mestrado, o meu projeto de mestrado é treino de pais para poder ajudar. Porque eu vejo o quanto isso prejudica o desenvolvimento, porque a maioria dos comportamentos, eu não sei se você tem esse relato no consultório, acontece na casa, né? Não é na clínica. A maioria das vezes que o pai liga e fala, olha, ele está fazendo isso na casa, não sei o que fazer. Exatamente. Inclusive no consultório, a gente vê o recorte. E acontece muito de chegar lá, a criança estar tão diferente do que ela é no dia a dia. Existem muitos casos, obviamente, que a família até gosta de deixar a criança se soltar. Eu tenho até as câmeras para eu começar a fazer a observação clínica dessa criança já na sala de espera. Então, a gente consegue ver muita coisa, mas às vezes a gente não consegue ver nada. Então, realmente, o que acontece é fora desse recorte que a gente vê. Então, o médico tá lá para ajudar, tá lá para acolher, tá lá para fazer o laudo, que hoje é de suma importância, mas realmente quem vive isso é a família. Então, essa ajuda, essa ultra especialização, porque hoje você já está no mestrado, até em fase final, você se ultra especializou para, inclusive, não só ajudar o Jota, ajudar as famílias e até trabalhar com isso. Porque aconteceu, não foi uma escolha, aconteceu e quando as coisas acontecem, acho que a gente tem que ser o melhor. Acho que quando a gente vai se dedicar e trabalhar com o autismo, a gente tem que saber,
produzir, porque senão realmente fica um trabalho engessado, superficial, generalizado. Eu acho que tem tantas coisas, me mudou muito de 12 anos para cá. Isso eu não posso negar, mas aconteceu uma desvalorização mesmo de um cuidado com um olhar individualizado, com uma singularidade, com respeito, com algo que realmente, às vezes a pessoa faz uma receita de bolo para todo mundo. Então, de fato, não tem como não parar de estudar. Nessa área, se você vai se dedicar a isso, você tem que estudar. E eu percebo isso também como mãe, porque o meu filho foi crescendo e a adolescência no autismo não é fácil. Você falou agora tudo isso e essa frase que acabou de me chamar a atenção e mudou muito as coisas em mim. Agora, como mãe, o que mudou na sua vida, nessa trajetória, sobre as dificuldades, as dores, os momentos de alegria? O que você teve até agora fazendo tudo isso que você fez? Bom, acho que é a pior dor. Eu não sei o que você escuta na clínica, no consultório, mas o meu filho foi falar com 5 para 6 anos. É a pior dor. É a primeira pergunta, doutora, meu filho vai falar? Quando? Eu falo que é a pergunta de $1 milhão. E para mim isso era uma dor muito forte, porque eu ficava desesperada. Porque quando você recebe o diagnóstico, uma das situações que não tem como não passar na sua cabeça é o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui, quando eu for de arrasta. Exato. E aí, essa era a minha preocupação. E se ele não conseguir se comunicar, e se ele não conseguir falar, e não sei o quê. Então, eu estimulava em casa até demais, a ponto dele ficar exausto. Eu falava, não, levanta, não sei o que, e vai. E levanta, e brinca, e levanta, e vai para tal lugar. E todos os lugares eu garantia o estímulo. O tempo todo. Movida por um medo desesperador do futuro. Um medo, não era nem desesperador, eu tinha pânico de fazer aniversário. Sabe? Eu acho que até hoje, assim, sendo bem sincera, eu tenho medo do aniversário, porque eu vejo quando eu tô ficando mais velha, e eu tô correndo sempre atrás, mas dentro do espectro do meu filho, eu percebo que ele precisa de muito suporte, diferente de outras crianças. Então, essa singularidade, essa coisa da individualidade precisa ser respeitada, e a gente precisa entender, enquanto mãe, quem é o nosso filho, porque aí a gente sabe até onde a gente vai. Sim. Então agora, saindo um pouquinho desse âmbito profissional que você atua, falando como mãe, você falou que o Jota demorou para falar, e isso é algo que chega muito no meu consultório. Qual dica que você dá para as mães do que elas possam produzir dentro de casa? Porque realmente não adianta só jogar uma criança nas terapias e delegar essa função. Então, dentro de casa, que dica que você pode dar para os pais começarem a colocar em prática esse estímulo? Nossa, essa é a dica de milhões. Primeiro de tudo, não se desespere. Porque é o que acontece, né? Você vai se desesperando, então ele não vai falar. E o que acontece? Quanto mais a gente fica angustiado com aquilo, a gente fica travado, a gente não consegue produzir absolutamente nada. Então, primeiro, não se desespere. Né? A gente precisa realmente estimular em casa. Não adianta só terapia e a gente não produzir nada em casa. Né? A gente bate muito nessa tecla, né? Exato, porque não tem como. A maior parte da vida se passa dentro da família. Com a família, é o dia a dia. Com a família, exatamente. A família que vai estar com essa criança então, o tempo todo. Quem lida com o dia a dia, não adianta ficar ligando, porque as mães te ligam, né? Ai, socorro, tá acontecendo isso. E elas têm esse suporte, teoricamente, quando se trata de profissionais comprometidos, mas não dá para fazer isso todo o tempo. Então, realmente, acho que você foi aprendendo e já dá para você conseguir ajudar muitas mães nesse sentido, né? Primeiro, não se desespere. Segundo, a criança não vai chegar e começar a falar, oi, tudo bem? Como que você tá? Não. A fala, ela vai vindo aos poucos. Então, a primeira questão que essa criança precisa mesmo é se ela consegue sentar. Tem crianças que eu acredito que você atenda que não conseguem nem sentar para consulta, não conseguem nem esperar nada. Então, essas dificuldades em relação a tempo de espera, a olhar,
a aguardar, a sentar, tudo isso vai dificultando, porque a relação é isso aqui, né? É o que a gente está produzindo aqui. Sim. Eu tô olhando para você, você tá olhando para mim, a gente tá conversando. Imagina se a gente estivesse andando, correndo o tempo todo. A comunicação ia ficar muito mais difícil. Sim. Então, o que eu produzia? Eu retirei a TV da minha sala, isso foi uma das coisas que a gente produziu, e a sala virou um espaço de estímulo. Com o quê? O que você fazia? Então, eu comprei, como chama aqueles plásticos, aqueles materiais onde você colocava os brinquedos e tampava os brinquedos. Organizadores, isso. Então, eu pegava os organizadores, colocava imagem do que tinha ali, fechava e colocava no espaço guardado, assim, em algumas prateleiras, para que quando a gente sentasse para brincar, ele apontasse. Porque não é assim, o apontar vai vindo natural, você vai modelando. O comportamento, ele vai sendo modelado. Eu não vou esperar que a criança chegue e vai falar, quero uma boneca, tal. Não acontece assim. Então, gente, um espaço completamente desorganizado na casa, sabe? Sim. Tipo, mamadeira, boneca, tudo espalhado, televisão ligada, não é um ambiente para estímulo. Exatamente. Já tem dados científicos sobre isso, o que é uma criança estar no ambiente, por exemplo, com a TV ligada. Muitos pais falam isso. Qual que é o tempo de tela? Não, doutora, a televisão só fica ligada, mas a criança fica brincando. Isso atrapalha, isso é terrível, isso é nocivo. Então, realmente, essa dica é extremamente preciosa. Não vamos dizer que a gente não vive numa questão tecnológica. Acredito que quem está assistindo de um celular, de algum tipo de tecnologia. Sim. Mas nesse momento de produção de estímulos, essa tecnologia ela precisa ser retirada do ambiente. Então, foi isso que eu produzi. Então, a gente brincava, a gente se estimulava, né, o tempo todo esses repertórios de aprendiz dentro da sala. Mas eu não tenho nenhum espaço. Vai na garagem. Não, eu não tenho nenhum espaço na garagem. Vai, sei lá, na rua. Vai na rua. Não importa. Mas esse momento do que a gente está fazendo aqui, de relação, ela precisa existir. Sim. Então, é fácil construir essa relação? Não. É o que eu estou dizendo para você, foram 5 anos para sair uma palavra. Hoje, né, com toda essa situação, ainda ele tem muita dificuldade na fala, por conta da apraxia. Ele tem uma apraxia global, a gente sabe disso. Mas assim, hoje ele consegue se comunicar. Sim. Porém, quando era pequeno, esse medo era muito grande. Então, a gente... todos os lugares. Outra coisa que eu tinha muito medo, não sei se as mães relatam isso pra você, tipo, se eu mudar de casa, se eu mudar de estado, se eu não sei o que vai acontecer, porque ele é extremamente rotineiro. Exato. Então eu produzia alguns tipos de situações que permitia ir no shopping, que permitia viajar. Então a primeira viagem que eu fiz com meu filho foi de um dia. Ele falou, eu lembro disso, 360 vezes taça. É enlouquecedor! É enlouquecedor, é muito enlouquecedor. E aí você falou, não vou aguentar. Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, porque ele não queria sair da casa. Sim. E aí ele ficava, taça, 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 taça. E eu falava, não tem como. A gente vai ter que começar a ir aos poucos em outros ambientes, porque imagina... Então, aproveitando esse tema da viagem, uma coisa que as mães perguntam muito pra mim. Você falou que às vezes você começou fazendo viagem de um dia. Se acontecem situações, por exemplo, um familiar fica doente e essa família tem que se deslocar. Essa criança tem crise atrás de crise no lugar, não dorme, não come, chora, não sai do quarto para ir em lugar. O que é recomendado? Vocês voltarem, independente da situação familiar, insistir? Qual que é a sua recomendação nesses casos? Cada caso é muito único, né? As pessoas querem um pó mágico, né? E vai dar certo. Não, né? Porque às vezes é um familiar que faleceu e aí a gente não tem o que produzir. Sim. De fato, a gente vai ter que ir lá e vai ter vários comportamentos interferentes, coisas que vão acontecer. O que é esperado é que a gente vai expondo essa criança aos poucos em situações. Sim. Então eu sei que a minha criança é extremamente rígida.
extremamente, que era o caso do meu filho, seletivo, rígido, e eu falei, isso aqui vai dar algum problema em breve, Sim. né? Porque a gente não controla a vida o tempo todo, né? Seria muito maravilhoso se a gente controlasse a vida, mas não é assim. E aí eu fiz essa exposição de um dia, e depois eu fiquei 2 dias, depois eu fiquei 3 dias. Só que é o seguinte, ele era seletivo, ele não comia fora de casa. O que você fazia com Eu essa levava situação? air fry, porque ele só comia... levei air fry. Levava a máquina. Sim. E avisava... E a comida. Tudo, levava tudo, Que ele- tudo que ele comia. Eu lembro que ele tinha muito... Ele gostava muito de comer nuggets. Nuggets. Você levava isso? Levava nuggets da marca específica. Então ele tinha essa rigidez também Sim, com a marca. sim, não levava só- tudo. Produzia, avisava o hotel, óbvio. Eu nunca deixei de avisar e também acho que isso é uma coisa importante. Preparar até quem tá de fora pra não piorar mais ainda o quadro. Exato. Então, assim, a gente produzia vários vídeos dos lugares. Então, por exemplo, sei lá, eu vou viajar pra praia. Eu mostrava o hotel, mostrava a imagem, produzia vídeos mesmo da situação e mostrava, fazia uma rotina visual em um caderno com várias imagens e ia dando essa previsibilidade. Ótimo. Isso eu sempre produzi. E o Nuggets foi algo que foi produzindo ao longo do tempo. Então, levava e aí eu procurava hotéis próximos que tinham esse tipo de alimentação. Porque tem hotel com alimentação de criança, né? Infantil. Sim. Batata sorriso. Isso. Então, eu esperava lugares e ficava um dia, depois 2 dias. Hoje... A última viagem que a gente ficou 3 semanas. Mas ele tá com 12 anos, mas isso foi um tempo até 12 anos. Com 4, com 5, era essa situação terrível, né? Inclusive, essa situação melhorou tanto, foi tanto treino que você me mandou uma mensagem que Jota comeu na última viagem que vocês fizeram. Lagosta, né? Lagosta. Comeu lagosta com... como que chama aquele negócio? Tinta de lula Tinta também. lula. Que criança extremamente seletiva. E eu uso esse exemplo do Jota para muitas famílias, porque seletividade alimentar é uma dor muito grande. muito grande. Muito grande, porque não é só a questão da textura, do cheiro, existe a rigidez associada muitas vezes. Então, crianças muito rígidas só comem daquele jeito, só comem aquela cor, só comem... E isso é dolorido. A primeira vez que o José foi para a escola, não sei se você vai lembrar dessa situação, ele foi e a escola, ele só comia nuggets e tomava leite, só. A escola não deixou. E aí ele ficou doente, teve que internar, foi horrível. Hoje, passando muitos e muitos anos, as escolas hoje aceitam, né? Olha, ele não come, mas naquela época não. Né? Tinha que ser a comida da escola da mesma forma. Então isso era muito tortuoso mesmo. E isso agora foi melhorando no sentido de que, com tanta informação, a gente consegue conscientizar essas escolas, esses locais que a criança frequenta, e isso tá um acesso melhor, por mais que precise, né, de toda essa autorização. Então, realmente, esse tempo atrás, você deve ter vivido dias muito difíceis. E eu queria saber, em todos esses anos dessa grande luta, dessa grande jornada que você vive, qual que foi o porquê que foi e se teve realmente algum momento que te derrubou, para saber se você tem aí dores bem fortes para compartilhar com as mães que nos assistem. Eu acho que a maior dor, acho que todas as mães vão relatar, que é a comunicação, que eu relatei. Além disso, a escola. A escola. A escola é a dor. Ó, até arrepiei. Falar de escola. Porque a escola é muito difícil. Parece que você tá... eles estão fazendo um favor do seu filho estar ali dentro.
e isso te dói, porque é o seu filho e você vê uma negligência, você tem que brigar, mesmo que você não é uma pessoa de briga, você não é uma pessoa de... Você tem que falar, ele tem direito de uma prova adaptada. Eu falo para os pais que eu entendo isso até como uma humilhação. Os pais são humilhados. Então, assim, só para não sermos injustas, e eu sou muito consciente disso, temos muitos profissionais que vão sim atrás, que se compadecem e que hoje entendem a situação, que até vão se especializar por conta, por realmente saber que aquilo faz parte do trabalho deles. Mas muita parte desses profissionais, professores, ainda não tem essa consciência, até diretores dizendo esses nãos. E eu falo, chega a ser humilhante, porque as mães, quando vão falar isso pra mim, que foi uma dor que você acabou de relatar, elas choram na consulta. Porque assim, quando você tá grávida, você já fica imaginando seu filho com uniforme, indo pra escola, e comprando o uniforme, comprando a mochila. Então essa questão vem, né? Todo o país espera isso. E aí você vai chegar num ambiente que às vezes as pessoas não querem que o seu filho esteja lá. Está porque é uma lei, porque precisa estar e precisa fazer infinitas coisas. É muito dolorido. Não são todas as escolas, sim, não são todos os lugares. Mas ao longo dessa jornada, o pior momento foi a escola. Então, fala, escola, sobre sociedade, olhares. Você sentiu muita coisa ruim nesse sentido? Até num shopping, ele desorganizar, levá-lo num restaurante, no dia a dia, o social. O social. Sem ser as viagens. A questão social de ir em lugares, a gente sempre expôs muitas vezes. Eu, por ser uma pessoa com autismo, eu sempre mostrei para ele que o autismo faz parte da minha vida. E talvez isso, falar o tempo todo de autismo, expor a nossa vida o tempo todo, fez com que a sociedade entendesse melhor. Sim. A gente usa o colar, tanto ele quanto eu, assim... Isso muda, né? Muda muito. O olhar feio, o olhar essa mãe não dá educação. Exato. Então, assim, eu não deixo em qualquer lugar. Existem inúmeros fora do país, por exemplo, existem outros tipos de colares. Mesmo assim, a gente vai com o colar. E isso eu não deixo, porque as pessoas não são obrigadas a perceberem coisas que faz parte do meu dia a dia, do seu dia a dia. Mas quando a gente coloca um colar, as pessoas percebem que existe algo diferente. E aí fica muito melhor. Sim. Então, eu sou muito a favor a usar o colar de girassol como identificação, sim, de deficiências ocultas. Sim. Eu sou a favor, e eu, enquanto mãe, não deixo. Sim. E o meu também tá, porque às vezes eu pego avião, às vezes eu tô em São Paulo, eu sempre tô, porque isso pode me desorganizar. Sim. Assim como pode desorganizar meu filho também. Sim. Eu falo muito isso para as mães. Tem muita família... não foi seu caso, porque realmente todo mundo aceitou, todo mundo vestiu a camisa e foi atrás. Que os pais não aceitam que use o colar, os pais se sentem... Alguns não aceitam o diagnóstico, e eu falo, persista, porque isso ajuda a um olhar da sociedade. Tem muitas mães que passam por muitos momentos desagradáveis quando saem e acabam... minando a vida social. Bom, eu tenho uma pergunta para você, porque eu sempre tenho essa curiosidade. Quando a mãe chega no seu consultório, que está com suspeita de autismo, você percebe que tem algumas coisas diferentes no dia a dia dela, na vida, no cotidiano. Como que você dá o diagnóstico? Eu sei que a gente tem todo um critério baseado no DSM, tudo isso, sim, eu sei. Mas como você, médica... A notícia, você quer dizer. A notícia ruim. A notícia ruim, entre aspas, bem, sim, entre aspas. Mas a notícia que às vezes você sabe que a família não quer ouvir. Então, quando o paciente chega no consultório, na verdade, assim, agora eu trabalho, um carro-chefe, digamos assim, do consultório é transtorno do neurodesenvolvimento, mas por muitos e muitos anos, e ainda trabalho com toda a neurologia infantil, doenças, não só os transtornos. A gente vai aos poucos treinando
dar notícias ruins. Lá atrás, e até esses dias, eu tive que fazer um diagnóstico e dar uma notícia ruim de uma criança que estava com recebeu um diagnóstico por mim após um exame genético de distrofia muscular. E isso é difícil a gente falar, pois é algo progressivo, que a criança tem que fazer um acompanhamento muito bem especializado, até coisas graves, tumores, aneurismas, doenças neurodegenerativas. A gente vai criando uma capinha, não sei se eu diria desse jeito, mas vai treinando uma maneira de perceber a afeição dos pais. Logo que ele entra na sala, entender como aquela família é, como ela conversa com você. Se é uma mãe mais ansiosa, se é uma mãe mais calma, se é uma mãe mais revoltada. A gente, quando começa a trabalhar com doenças e transtornos, a gente já começa a trabalhar junto o nosso emocional e a nossa parte psicológica para entender com quem que a gente está lidando. Então você sente a dor da mãe? Muito, muito. Eu me olho nessa mãe e eu me coloco no lugar dela e penso, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa revoltada, eu me enquadro nisso e me coloco lá e penso como que seria um jeito melhor de eu receber essa notícia. Eu me lembro, uma vez eu fui falar para o pai que a criança tinha todos os sinais do transtorno do espectro autista e ele veio para me enforcar. Isso já aconteceu com você? Eu falei uma vez na rede social, no story, e ele deu bastante ibope porque um pai brigou comigo. Brigou, colocou a mão na mesa, pá! Não é isso? Você não tá na minha casa pra saber o que é, como que ele é, o que você tá vendo aqui durou 1 hora de consulta. Só que eu respondi pra ele assim, por que vocês vieram aqui? E ela, sobretudo a sua esposa, você sente que tá tudo bem pra ela? Ah, mas ela isso, mas ela aquilo. Então, a partir de hoje, eu queria que você fizesse apenas uma coisa por mim, por ela e por ele, pelo seu filho. Não nos atrapalhar no sentido de que tudo que nós vamos fazer por ele a partir de hoje é pro bem dele. Então você não precisa ou aceitar ou se conformar neste momento. Mas é uma dor dela e é algo que está acontecendo aqui. Então eu preciso que você nos libere para ajudar o seu filho. E depois começar a reparar mais no seu filho, além do que você está acostumado, além de ver uma criança pulando, além de enxergar coisas que ele tem comportamentos, até crises como uma mera birra. Você olhe quando você passear com ele, você for num parque, você for num aniversário de criança, como que ele fica? Ah, mas ele fica no meio de todo mundo. Ele engaja. Como que é a socialização? Ele compartilha com você o que ele está fazendo ou ele mostra o amiguinho. Eu preciso que você repare coisas que realmente são mais imperceptíveis, principalmente para o homem, que inclusive já vou perguntar para você. A figura, o masculino, parece que não enxerga tanto que uma mãe enxerga. Você vê isso também no seu dia a dia? Porque comigo tem muitos pais, é muito heterogêneo isso, mas muitos pais que não enxergam sutilezas. E outros que sim, que é o contrário, que falam, não, eu tô notando isso. Como que é o seu dia a dia em relação a isso também, já puxando esse gancho? Eu sou separada do pai do José, grávida de 4 meses. Então, a gestação eu passei completamente sozinha. Então, eu não tive esse apoio, né, de um homem, parceiro. Do parceiro. Quando a gente estava em processo de separação, ele já tinha diagnóstico e os advogados entraram em contato. E quando entrou em contato com ele, ele achou que eu estava falando do autismo para retornar, para voltar ao casamento, enfim. E não era. Usar isso como uma desculpa para estar próximo por conta do filho. Mas não foi. Na realidade, o menino dentro do espectro e
E isso foi muito pesado. Eu me casei depois e eu tenho um parceiro. Então eu fiz uma escolha de um parceiro que tá do lado, que tá no apoio. Eu acho que é isso. Então muitas mães são separadas. Você acha que vê isso muito no consultório? Eu vejo isso muito na clínica também. Sim. E elas relatam, eu nunca mais vou encontrar ninguém porque agora eu tenho um filho que não sei o quê. E na realidade não, porque muitas isso depende da pessoa. Exato. Tem gente que não vai ser o melhor pai e você pode encontrar um parceiro. Não tô dizendo um pai, mas uma pessoa que esteja junto com você. É isso, hein? Vamos descer relação. todo mundo pra gente continuar nosso papo? Desceu, Quero. pronto. Vamos brincar, né? Vamos brincar um pouquinho. Mas Então- é isso, né? Ter alguém, ter um apoio. A gente tá falando dos cachorrinhos que desceu agora, né? Mas isso é a família, é estar junto. A gente tá aqui conversando de assuntos e até os animais querem Sim. participar. Então, acho que a gente precisa encontrar pessoas que são parceiras. Sim. Independente do que tipo de parceria, mas estar junto. A famosa rede de apoio, A né? rede de apoio. A rede de apoio é a melhor questão, melhor situação. Eu sei que muitas pessoas não têm. E muitas vezes as famílias, eu vejo isso na clínica, né, com intervenção comportamental, as mães se apoiam em outras mães. Eu não sei se você percebe isso, porque quando vai no consultório, sempre é uma pessoa. Mas eu vejo que elas se apoiam, elas tentam Sim. tomar café na clínica, junto Sim. uma mãe com a outra, conversando. Eu vivo falando disso. Eu falo, gente, hoje foi um dia que os casos foram muito parecidos. E eu falo pra mãe, nossa, se tivesse chegado 5 minutos antes, você ia encontrar 2 mães aqui que vocês iam desabafar, que vocês iam ver que realmente vocês não estão sozinha nesse barco. Então, e é bom a gente compartilhar experiências e ver dor de outras mães também. Com certeza, a dor, essa dor, a gente tá falando de dor, mas parece que é algo físico, né? Mas é essa situação de achar que só aconteceu com a gente. Mas, gente, acontece com tantas pessoas, com tantos lugares, de tudo, né? A gente tem que fazer conexão, eu vou confessar. Às vezes eu até abro coisas minhas na consulta, porque eu me conecto com os meus pacientes. Sim. Então, tá lá a mãe passando por uma situação. Esses dias eu atendi uma mãe que estava muito sobrecarregada e ela me explicou que, além de tudo que ela estava vivendo, né, com o filho atípico dela, ela estava com um pai doente com Alzheimer. Aí eu abri o meu coração, eu falei, eu te entendo tanto, eu tô com um pai doente, eu tenho um pai nessa situação. Doutora Lívia, como que é? Como que tá com você? É tão difícil? É muito difícil, porque em casa acontece desse jeito, a gente deu problema com isso, agora a gente chegou num passo que avançou a doença, a gente precisa de cuidadores. Nossa, em casa também. Aí começa esse desabafo. Então, realmente, esse acolhimento de mãe para mãe é algo que ajuda a superar as dores e as lutas do dia a dia. É o que faz também elas suportarem a e pensar, não tô sozinha nessa. Seu pai foi um grande motivador para Foi. você escolher a profissão. Foi. Eu sei que todo mundo olha e fala assim, é dermato. Mas Dermato, porque todo mundo me acha dermato, né? porque a pele é impecável. Impecável, porque eu tô de maquiagem, amiga. É impecável, mas o seu pai contribuiu muito na nossa cidade, né? Sim. O meu marido, por exemplo, o seu pai tratou e ele estava assim prestes a ir de arrasta, porque chegou numa situação e ia no consultório. E então, assim, a sua família, o seu pai tem um valor muito importante para ajudar as crianças, que era pediatra. Por que você não escolheu pediatria e sim neuro? Bom, eu sempre gostei muito de criança. Aliás, eu falo que tá muito no sangue nosso, é incrível. Então, meu irmão é pneumopediatra, meu pai é pediatra. O meu primo, que é otorrino, ele atende, basicamente hoje, ele só faz a parte de otorrino infantil. Obviamente, ele faz adulto ainda, mas ele se identifica demais. Tá muito no sangue. Quando eu tava terminando a faculdade, a gente passa pelos estágios, né, de todas as especialidades, e eu adorei neuro. E eu falei, eu quero neuro, é uma especialidade difícil, eu me senti muito desafiada e eu fui fazer neuroadulto.
quando eu cheguei na grade dentro da neuroadulto de neuroinfantil, eu liguei pro meu pai. Pai, não vou mais para Limeira para atuar em neuroadulto. Eu quero fazer neuroinfantil. Por que eu avisei ele? Porque eu precisei ir para minha segunda residência. Pai, você me ajuda ainda a me sustentar de alguma maneira? Porque a gente ganha muito pouco no começo e na residência não ganha nada. Ele, que? Você vai fazer mais uma? Eu vou. Aí agora eu vou trabalhar só com criança. E foi a melhor escolha, porque é onde eu me encontro, o abraço da criança, e assim, é onde eu me encontro, até porque, não querendo me gabar, mas eu sinto que a criança está muito à vontade comigo e os pais me falam isso. Doutora Lívia, vai no consultório, chora e não sei o que lá, parece que aqui acontece uma mágica. Aí eu falo, eu acredito nisso, porque parece que a gente se encontra, eu e elas, eu e as crianças. E aí foi daí que tudo foi fluindo, porque eu tenho meu combustível diário, por mais que seja desgastante, no sentido de que a gente está lidando com dores, com doenças, com transtornos, mas quando eu sinto o último abraço daquele minuto final de cada consulta, eu já estou renovada para a próxima. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque muitas vezes é assim, vai no neuropediatra. Para ser neuropediatra, qual é a formação? Você tem dois caminhos. O meu caminho, eu fiz primeiro neurologia. E depois que eu me apaixonei, que eu quis fazer, aí eu saí da neuroadulto e fui fazer neuropediatria. A maioria faz pediatria e aí depois faz a neuropediatria. Mas então não é especialização? São residências. Então, você faz a residência de pediatria e depois você faz outra residência. É a mesma coisa, vamos supor, de cirurgia plástica. Hoje um cirurgião plástico, ele fez a residência de cirurgia geral, depois ele foi para cirurgia plástica. Pra gente também, eu fiz a de neurologia, aí eu escolhi fazer a neuropediatria. Então é muito tempo de estudo, por isso que é difícil encontrar. É difícil encontrar. A neurologia infantil, aqui hoje se fala muito de transtornos do neurodesenvolvimento, mas é uma área muito difícil, muito vasta. Nós temos muitos casos que não se dá diagnósticos, nós temos muitas doenças neurodegenerativas que não são descobertas as causas. A gente tem muito diagnóstico diferencial de muitas coisas que se mesclam, então realmente é muito desafiador. E às vezes as pessoas, né, os próprios médicos depois que se formam vão, obviamente que por afinidade, né, eu quero plástica, eu quero dermato, eu quero oftalmo, mas é uma especialidade difícil. Então a gente fala que neuropediatra é uma ave rara no mercado. É mesmo, porque a maioria dos pais falam, eu não consigo encontrar, a consulta demora, eu não consigo encontrar, é daqui a 5 meses, é daqui a 6 meses. E a gente, assim, é o que eu mais escuto. E você lembra quando eu comecei, como que era para você marcar consulta comigo? É muito difícil. Porque eu cheguei em Limeira, além do meu pai falar, nossa, que maravilha, ela quer fazer neuroinfantil, neuropediatria, que vai puxar o meu gancho do que eu amo, e também vai fazer e vai voltar para Limeira. Porque assim, eu queria ter ficado lá no HC, fazer a parte de neurogenética dele, não. Você vai voltar para Limeira. Não temos neuropediatra em Limeira. Tanto que eu entrei para todos os planos. Existia uma política de um médico, antigamente, ele ser exclusivo de um plano de saúde. Foi aberta essa exceção porque eu era a única neuropediatra de Limeira. Hoje, graças a Deus, eu tenho meus colegas que chegaram e tenho essa ajuda, então ainda assim a gente continua sendo uma ave rara, mas realmente é uma especialidade que requer muito estudo, muita dedicação. E você falou, foi muito tempo. Sempre vai ser muito tempo. A gente sempre está estudando, se atualizando, indo em congresso. Você vê, eu fui nesses últimos 6 meses em 3 congressos de autismo, não de neuro, de autismo. Porque é muita coisa nova saindo toda hora. Então, é uma especificidade muito, né? A gente tá saiu um gene novo relacionado. Saiu agora uma provável droga nova que ajusta, que vai ajudar nesse comportamento. Então, além
de toda a parte que a gente vive hoje, que inclusive também queria saber se você já caiu nessa alguma vez, sobre picaretagens dentro do TEA. O que você já acreditou? Você já tirou alguma coisa de alimentação do Jota? Ou você já deu algum tipo de vitamina pra isso, tá, gente? Porque às vezes eu falo das vitaminas, todo mundo fala, ai, doutora Lívia, mete a boca na vitamina. Não, se a criança tem uma deficiência vitamínica, nós temos que repor, obviamente, mas algo pro autismo, você já foi atrás disso? Você já se desesperou atrás de coisas, entre aspas, milagrosas? Várias vezes. Até encontrar o pintinho, sabe? Você coloca um pintinho na boca, porque por mais que você sabe que o pintinho não vai fazer falar, mas todo mundo falando, se você encontrar um pintinho, ele vai. Então, lógico, acho que todo mundo já tentou achar um pintinho por aí, né? Não sei se alguma mãe já falou isso. Com certeza. O pintinho. Eu lembro de coisas assim. Tinha um suplemento que produzia fala. Há uns anos atrás, isso muitos anos atrás. Também fui atrás. Só que o menino era seletivo. Como que ia tomar um negócio que era horrível? Exato. Tira não sei o que, tira não sei o que. Cor azul faz falar. Tudo que você pensar, sim. Porque... A gente quer, é um lance, a busca do milagre. E aí você cai numa picaretagem. O problema é isso. Eu acho que o que precisa estar na mente das mães é que a gente não pode se desesperar. Só que a gente se desespera. Sim. Então aí, com o filho da fulana aconteceu isso. Aí chama a filha da fulana pra você conversar com ela. Aí você conversa com a filha da fulana. Só que a filha do fulano vem de outra questão, de outra situação, Sim. com outras questões. O espectro é muito amplo, existem as comorbidades, né? Tem pessoas que têm comorbidades no TDAH, tem pessoas que têm... São tratamentos completamente diferentes. Então, sim, eu acho que, enquanto mãe, não tem nenhuma mãe, se a gente fizer um quiz, que levanta a mão, se a gente colocar 10 mães... Como filha de um pai que tem uma doença já num estágio avançado também. Então a mãe, às vezes, ela tem vergonha dela fala, porque ela quer me contar tudo que ela já fez para eu continuar esse tratamento. Ou então, quando é um paciente já meu e ela fala, ai, doutora, eu vi isso, mas eu tenho que te perguntar, não fica brava. Olha, gente, eu já caí em muitas coisas dessa. Eu tenho um pai que tá numa situação e eu fiquei... muito desesperada, fico e tudo que sai, tudo. E eu ligo pro neuro dele, que foi inclusive meu ex-chefe, que é neuroadulto. Ele, Lívia, peraí, cadê a base científica? Eu não vou prescrever isso pro seu pai. Não tá diretriz, não tá protocolo, não tá isso. Você quer? Você é médica, você pode prescrever, você não tá na mão, né? Então, os pacientes, eles... ficam meio que um pouco na nossa mão. Então, você quer isso? Na época era uma medicação controlada, por isso que precisaria ser prescrita por médico. E ele falou, dele, não posso agora, não trabalho assim, se você quiser, é seu pai, então eu entendo. É o seu filho. É o seu filho. Então, essa dor eu também compartilho e entendo demais. E outra dor que, assim, que a gente tá falando sempre de dor, né? Sempre de dor. Dor o tempo todo. Mas eu acho que a dor é aquela coisa, não vamos mandar mais pra escola, vamos tirar da escola, pelo amor de Deus. Nossa! Que, tipo, não tem escola que vai funcionar pro meu filho. Isso acontece que demais. A gente mais ouve. Eu já cheguei em momentos de falar, não vai pra escola não. Não existe o homeschooling, vou implantar homeschooling. Por quê? A situação é tão aversiva, é um estímulo tão aversivo que você não quer mais lidar com. Então, assim, acho que todo mundo já passou por tantas coisas. Sim. Acho que a humanidade é isso, é reconhecer que as pessoas vão fazer tentativas erradas. Sim. E erradas, que eu quero dizer assim, no desespero, mas a gente precisa entender que são seres humanos querendo buscar o melhor para os seus filhos. Então, vamos só pra gente fechar aqui, queria fazer... uma pergunta para você, tirando um pouco do tema dor, o que você considera até hoje na sua jornada que foram grandes alegrias? Porque tem muito choro nessa jornada, as mães choram demais, as mães são sofridas. O que você considerou uma grande alegria ou considera hoje? São várias. A primeira grande alegria foi ver ele falar. A segunda grande alegria foi ele
escrever. A segunda grande alegria foi ele ler. A segunda grande alegria foi ele fazer conta. E a alegria hoje é poder ver que tudo que foi feito, muitas vezes, com muito choro, com muita renúncia, ele conseguir estar na escola com acompanhante, ele conseguir viajar, ele conseguir ir no shopping, ele conseguir ter todo o amparo para viver uma qualidade de vida. Então é isso. E se você fosse dar o nome de um filme para a sua vida, qual você daria? Eu tenho 2 filmes. O primeiro, quando eu recebi o diagnóstico, A Espera de um Milagre. E depois, quando eu consegui entender todo o meu processo, é Missão Impossível. É isso. Eu quero muito agradecer, poder falar sobre a minha história com a pessoa que me acolheu, até hoje me acolhe, e dizer que eu agradeço muito por essa parceria, por essa amizade e o quanto você é uma pessoa especial para inúmeras famílias. Muito obrigada. Eu que agradeço você por ter aceitado vir na minha casa. Você fala que eu te acolho, mas você me acolhe, você me ajuda com as mães que estão nos assistindo. Obrigada por ser amiga, parceira de trabalho e continuar sendo minha paciente para eu te ajudar o quanto você precisar. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo episódio. Quem vocês quiserem dar sugestão do que a gente pode conversar, Faz uma caixinha de pergunta. eu vou fazer uma caixinha de perguntas, então, mães, pais que me assistem e os profissionais Sim. que nos assistem. O que vocês gostariam de conversar? Sugestão de quem que a gente possa convidar. Tem mais gente da equipe que vai vir aqui, vão vir nossas fonos, nossas TOs, fisioterapeutas, nossas musicoterapeutas e muito mais profissionais, mas sugiram aqui quem que vocês gostariam de ouvir, tanto o lado profissional quanto o lado humano, o outro lado. Beijo para todo mundo. Fez para Tem que pôr isso daqui, né? Vai pôr. 1, 2 e...